Olá, minha gente, que seja um domingo muito feliz e também que esse domingo seja feliz para o nosso deputado Gerson Berger, para o jornalista Pedro do Couto, que semanalmente participam do nosso programa. E já vamos iniciar cumprimentando a comunidade judaica. Um feliz Pêssar a todos, que significa Páscoa e também significa passagem da escravidão para a liberdade. Então, que todos amanhã tenham um Seder muito feliz, que a família consiga se reunir e que só haja alegria nesta noite que é tão significativa para o nosso povo. Daqui a pouquinho, não é, Pedro e Gerson? Vocês também terão oportunidade de ouvir uma pessoa muito querida, o nosso querido Rabino Margulis, que falará sobre o tema, sobre Pêssar. E agora vamos aos assuntos da semana, já que a semana foi muito agitada, muito complicada, Câmara dos Vereadores envolvida em escândalos, ainda se chorando a morte daquelas criancinhas vítimas de um psicopata, de um esquizofrênico, sei lá, que entrou na escola e foi atirando. E nós vimos também o nosso governador, num primeiro momento, transformando em herói o Sargento Alves. Ora, o Sargento Alves realmente foi um herói. Ele evitou que outras crianças pudessem morrer. Mas eu, na minha avaliação, Gerson, acho que o grande herói nessa história toda foi o menino, o Alan Mendes, com 13 anos, apenas ferido, ensanguentado, foi à rua e procurou o policial e relatou a ele o que estava acontecendo na escola. Não fosse esse menino, esse jovem herói, com toda a certeza, o Sargento Alves não chegaria em tempo para salvar a vida de tantas crianças. Você não acha, Gerson? Tereza, esse menino demonstrou ter iniciativa própria e coragem. Não como um policial que usa a arma para se defender contra o criminoso. Ferido, quase perdeu as duas vistas, correu ao policial e pediu socorro porque havia um louco dentro da escola que estava matando seus colegas. Pediu que ele tomasse iniciativa já. Então, a sua coragem e determinação mostrou que ele tomou a iniciativa de salvar o próximo, de salvar a vida. E graças a isso, a história toda começa outra vez. Eu queria falar uma coisa para esse jovem, que eu considero um herói. Pela religião judaica, o homem, quando adquire 13 anos de idade, adquire a maioridade. E esse jovem adquiriu a maioridade neste momento. Ele mostrou que é um homem que soube fazer para salvar o próximo e que pode contribuir pela vida. Isso mesmo. Dezenas de crianças hoje estão vivas, agradecem a ele e ao sargento Alves, sem dúvida alguma. Mas o menino fica na história do Rio de Janeiro. O exemplo, entretanto, do episódio deve ser prolongar para que se estabeleçam maiores condições de segurança na rede pública de ensino da cidade e do estado do Rio de Janeiro, porque muitos professores têm reclamado que não têm condições disso, são agredidos permanentemente. Pois é, Pedro e Gerson, mas já que nós estamos falando da escola Tasso da Silveira em Realengo, vítima dessa tragédia terrível, eu queria dizer aos senhores telespectadores que logo no dia seguinte, após a tragédia, eu conversei com o presidente da Câmara Municipal e entrei com um pedido de votação em regime de urgência de um projeto meu de 2006 que prevê que todas as escolas da rede municipal terão que colocar detectores de metal na sua entrada. E isso é muito importante, porque já naquela ocasião, a razão da apresentação do projeto foi que uma criança entrou armada com revólver numa sala de aula e acabou atingindo e atirando
num colega da sua turma. Então, acho que é muito importante esse projeto e o nosso deputado Gerson Berger também apresentou o mesmo projeto na Assembleia Legislativa, mas que estende essa questão, essa colocação dos detectores de metais a todo o estado do Rio de Janeiro, ou seja, a todos os municípios. E eu recebi na Câmara inúmeros pedidos de outras prefeituras, até de outros estados, pedindo uma cópia do meu projeto. De tanta importância foi considerada no nosso país todo. Bom, minha gente, mas como anunciamos no início do nosso programa, temos conosco hoje o nosso querido rabino Sérgio Margulis, líder religioso da Associação Religiosa Israelita, da nossa querida ARI, e com sua grande sabedoria, ele vai nos explicar, vai nos dizer o que representa Pêssar para o povo judeu. Rabino. Muito obrigado pelo convite. Sem dúvida, uma bela e uma importante oportunidade de explicar o que é essa festa, que é a festa mais celebrada do povo judeu. E é mais celebrada pelo seu significado. Ela lembra da luta pela liberdade. Remonta, em primeiro lugar, a um episódio histórico, relatado no texto bíblico, precisamente na Torá, como nós denominamos os 5 primeiros livros do texto bíblico. Os judeus eram escravos no Egito Antigo, no Egito da época dos faraós, portanto não vamos confundir com o Egito contemporâneo, salvo a localização geográfica. E o faraó escravizava esse povo. E esse povo, sob a liderança de Moisés, queria liberdade. E Pêssar comemora e celebra a conquista da liberdade, que não veio de modo fácil. Veio através de uma tenacidade, uma determinação, e exigiu posteriormente a fuga do Egito Antigo, a capacidade de percorrer por 40 anos o deserto em direção à Terra Prometida. E previamente a essa longa travessia de 40 anos, o povo judeu teve que se defrontar com o mar. E aí o desafio, atrás os soldados do faraó, à frente o mar, que é relatado inclusive no texto bíblico, o mar se abrindo. Mas como que o mar se abriu? Não se abriu previamente ao povo atravessar, porque aí seria fácil. O caminho se abre, o povo segue. O mar se abriu quando o povo já estava atravessando, ou seja, foi testada a coragem, foi testada a vontade de alcançar a liberdade. E aí o milagre aconteceu. E esse significado, que remonta a um episódio histórico, é contemporâneo, é atual. E uma atualidade, Teresa, que não é exclusiva aos judeus. Embora a festa seja de natureza judaica e celebrada pelas famílias e pela comunidade judaica, tem uma temática que interessa a todos os povos. Liberdade é algo que todos os povos, todas as pessoas têm o direito. E talvez seja este fato que nos torna tão orgulhosos dessa celebração. Lembramos a nossa característica religiosa, da nossa história, mas também pensamos em como atuar através dessa história para o benefício de todo mundo que nos abraça. Bela lição, Rabino, mas se aplica aos dias de hoje, sempre se aplicará, porque eu entendo que só com muita coragem, com muita determinação, é que nós podemos enfrentar as adversidades do dia a dia, principalmente a intolerância. E eu agora, Rabino, gostaria também que o senhor abordasse a questão do Seder. Amanhã nós faremos o primeiro Seder. O que representa o Seder para a família judaica? Seder, em hebraico, significa ordem. E ordem é justamente o oposto do caos que a escravidão nos impõe. Então a comemoração tem uma ordem, passo a passo, através da leitura de um texto, que em hebraico chamamos de Agadá, o que significa a narrativa dessa história da liberdade. Como você bem lembrou, da busca pelo fim da intolerância, do desrespeito ao outro. E nós lembramos a história de uma maneira literalmente muito gostosa, ou seja, também comendo. É uma comida que lembra os episódios antigos, como, por exemplo, o pão ázimo,
o pão que não fermenta, que é como denominamos a matzá. Comemos em torno da mesa, seguindo uma narrativa em ordem, alimentos que nos permitam incorporar a história. Ou seja, a gente coloca essa história dentro da gente, também com outros alimentos como a erva amarga, para lembrar da amargura da escravidão, mas também alimentos doces, como o que denominamos de haroset, que é uma mistura de maçã com mel e nozes, para lembrar também da vontade de reconstituir a vida com dignidade, com a doçura necessária. Ou seja, é uma festa extremamente importante pelo significado e também pela reunião da família, em torno do santuário sagrado que é em cada casa, a mesa de compartilhar o momento juntos. E depois, simbolicamente, abrirmos a porta de nossas residências, convidar o profeta Elias, como chamamos em hebraico Eliyahu Hanavi, que é o mensageiro de uma era messiânica. Convidamos ele para entrar em nossas casas, em nosso espírito, para que depois nós próprios, pelos nossos atos, nossos feitos, nossas ações, nos tornemos também mensageiros e construtores de um mundo melhor. Se não perfeito, ao menos melhor. Porque isso está dentro da nossa capacidade, está dentro da capacidade de cada um, de todos nós. E desejem todos o voto de Hag Sameach, que significa uma boa festa, um Pesach Sameach, um Pesach bem feliz para todos. Muito obrigada, Rabino, pela participação no nosso programa, pelas explicações, pela sabedoria. Muito obrigado. E nós desejamos a toda a comunidade judaica um Hag Sameach. Hag Sameach, Rabino. Hag Sameach, Teresa. Obrigado. Bom, minha gente, o nosso tempo acabou. Mais uma vez, lembrando a vocês que o nosso programa, o programa Eu e Você, continua aqui na CNT, às 12 horas, todos os domingos. Até o próximo domingo, se Deus quiser.